arquitetura paisagística tem como principal objetivo a criação de espaços que proporcionem bem-estar aos sentidos, explorando as cores das plantas e flores, as diferentes texturas, perfumes, sabores, tudo isso almejando a qualidade de vida e os pequenos prazeres do cotidiano que a natureza oferece. Em tempos de aquecimento global, devemos ter a conscientização de que também com pequenos gestos podemos contribuir com o meio ambiente, tendo em vista que o jardim pode atrair e oferecer alimento à fauna e até mesmo melhorar o microclima do local que foi projetado. No Arquitetando de hoje, nós falamos sobre paisagismo. Os projetos residenciais, eles vêm cada dia mais compostos também com a parte da vegetação, com esses jardins na piscina, jardins de inverno. E estamos no Alphaville, em uma residência projetada pela arquiteta Valéria Ionegura. Ela está aqui conosco e vai contar para a gente um pouquinho sobre esse projeto e os demais projetos de paisagismo. Muito obrigada, Valéria, por participar conosco. Obrigada pela oportunidade. Valéria, é o seguinte, primeira pergunta que a gente tem aqui. Quando a pessoa vai sonhando com a casa, ela vai desejando aquela casa, ela já tem que pensar no paisagismo? É importante que o paisagismo comece junto com os primeiros esboços da casa, né? Nesse caso aqui, o projeto arquitetônico da casa não é meu, é de outro profissional. Aqui, nesse caso, na casa que nós estamos mostrando hoje, o arquitetônico é da Ninha Chiosini e a Valéria, ela entrou com o paisagismo, tá? E como sou arquiteta paisagista, a minha forma de trabalhar o paisagismo também é diferente, porque vai envolver a construção de alguns equipamentos da parte da área de lazer, eu posso criar pergolados, sempre tento trabalhar de uma forma diferenciada, igual aqui nesse caso a gente fez o muro, essa parte toda da entrada da casa, eu gosto de valorizar bastante a entrada da casa, assim, seria como receber de braços abertos quem vive e quem é recebido. Então, além disso, além desse trabalho com as plantas mesmo, que a gente chama de landscape design, que é a parte soft, né, que são as plantas, eu trabalho também com hardscape design, que é essa parte construída. E é muito interessante, se puder começar no início, porque a gente não fica limitado com o formato do canteiro, a calçada ainda não foi feita, a gente tem mais liberdade para criar. Eu acho essencial. Esse trabalho acaba sendo uma equipe, o arquiteto da residência, quem vai habitar, o dono da residência e o arquiteto paisagista. E aí você vai trabalhando, depende também, né? Vai trabalhando com o arquiteto e também com o proprietário, às vezes com um, às vezes com outro, mas já desde o começo do planejamento, desde o projeto da casa. Eu acho que os jardins assim que tem um resultado mais positivo são esses, porque a gente tem o tempo de descobrir quais são os anseios do cliente, como ele quer usar o espaço. A gente tem um tempo de fazer um estudo para harmonizar esse jardim com o tipo da arquitetura da casa, para não ficar uma briga da arquitetura e a arquitetura paisagística, né? É um trabalho de harmonização. Pode acontecer isso, de ter uma briga? Pode acontecer. Às vezes o estilo, não que obrigatoriamente ele tem que ser o mesmo estilo da casa, o estilo do jardim. Mas se a escolha das plantas for errada, se a gente não souber usar os espaços, a gente pode fazer um jardim fechado, assim, por exemplo, um jardim que fica de costa para casa. Tem que tomar muito cuidado na hora da criação para fazer essa união da arquitetura com o paisagismo, para otimizar o uso e ao mesmo tempo deixar bonito, né? Deixar bonito, que é o objetivo também, né? Criar um espaço e deixar ele bonito. Valéria, como nasce um projeto paisagístico? Ele nasce primeiro pela casa, pela escolha das plantas, pelo solo, pelo clima, como nasce? Muita coisa influencia no projetar, né?
A gente estuda muito tempo, a gente na verdade nunca para de estudar, né? A gente não pode parar de estudar, e eu acho que vira um banco de dados que no final quem acaba mandando é a emoção. Eu acho que a emoção não pode ser descartada, ela acaba trabalhando junto com o racional no projetar. Então ele começa a ser intuitivo. Vira intuitivo. Não é uma coisa totalmente intuitiva, é muito pessoal isso, acho que varia de profissional para profissional. A gente fica muito curioso, assim, pensando principalmente nas plantas, né? Porque as plantas são seres vivos, elas precisam de água, elas precisam de sol, elas precisam de vento ou não, na medida justa. Então, como escolher essas plantas? No que você tem que pensar? Quando eu vou fazer um jardim, o primeiro contato que eu tenho com a casa ou com o projeto, já me vem, que eu acho que essa parte emocional, já vem algumas plantas que na hora eu acho que seriam as mais adequadas. Mas claro que a gente não pode deixar esse lado falar mais alto, porque tem a questão da quantidade de sol, né? Quando a gente está fazendo o jardim, a gente tem que ver as áreas, prestar atenção nas áreas mais sombreadas, nas áreas mais ensolaradas. Isso vai influenciar a escolha da planta, a associação das plantas, se elas têm as mesmas necessidades, né? Eu não posso colocar uma planta que precisa de muita água junto com um cacto. E também essa parte de nutrientes também, né? Tem plantas que precisam de um solo mais arenoso, outras com mais argila. Então, são detalhes que não podem ser deixados de fora. Bom, quais são aqui para Maringá, né? Porque você trabalha em Maringá há 5 anos, né? Você é de Maringá, voltou para Maringá. Quais são as suas plantas preferidas, aquelas que você acha que se adaptam melhor ao nosso clima, à nossa quantidade de chuvas, aos nossos períodos de seca? Apesar de trabalhar bastante com jardim hoje em dia contemporâneo, que é um estilo que agrada bastante, eu sou apaixonada por plantas tropicais. Eu acho que são, porque já é uma coisa nossa, então ela não tem tanta dificuldade de adaptação e sempre vai ficar bonita. É uma planta que alegra assim os olhos. Que alegra os olhos, e os jardins ficam assim ricos, sim, exóticos, diferentes. Mas eu gosto também do contemporâneo, de uma coisa mais clean. É que cada caso é um caso, né? Eu tenho que ver qual é o gosto do cliente, a arquitetura da casa dele, né? Então, as tropicais são as suas preferidas. E sim, aqui na região, as pessoas, o que elas preferem? Aquilo que dá menos trabalho, de repente? Com certeza. Quando eu faço jardim, eles sempre têm a preocupação da manutenção. E a gente tem que também optar por plantas mais fortes, né? Porque o brasileiro ele não tem aquela tradição, o costume que, por exemplo, um europeu, um inglês tem de cuidar de jardim. Eles preferem a praticidade. Eles querem uma coisa que dure e que sempre esteja bonita.